Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, que eu quero ler com você os versículos a partir do versículo 30. Trata-se da primeira multiplicação de pães e peixes. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Diz a palavra de Deus: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Um milagre que aqui acontece. Eu já tive a oportunidade de compartilhar com você esse texto, mas hoje eu quero abordá-lo de uma maneira diferente. E eu quero com você os pressupostos na minha mente que me levaram a trazer para você a palavra que eu vou trazer. O primeiro deles é a questão da necessidade. E quanto a isso, Jesus tratou no Sermão do Monte. Você lembra quando o Senhor disse para que nós não andemos ansiosos, não é verdade? E a determinado momento, ele chega e diz: Deus conhece todas as suas necessidades. Então, a primeira premissa que eu gostaria que você mantivesse ela em mente, na certeza de que Jesus preenche todas as nossas necessidades. Mas não somente isso. Se você virar uma página na sua Bíblia, você vai encontrar a partir do versículo 7, uma instrução que Jesus dá para os seus discípulos. Primeiro, ele dá para eles autoridade para poder falar em nome de Jesus, para poder tratar das necessidades. Mas não para aí. Diz a eles o seguinte: olha, não levem o que comer, não levem sandália a mais, não levem túnica, porque isso não é o foco. A premissa de Jesus aqui para eles é: eu preencho as necessidades. Eu preciso que você tenha isso muito claro na sua mente. A segunda coisa que eu quero que você mantenha também, para que a gente possa reler o texto, é contra um evangelho que se prega hoje. E é curioso que você fala, mas isso grudou na cabeça dos discípulos no dia de Jesus, nesse nosso tempo, nos discípulos de Jesus, que me impressiona, que é um evangelho autocentrado, em que eu tenho necessidades, só eu preciso, e o estar no meio estar na igreja, buscar a igreja é para preenchimento de necessidades. É como se Jesus não tivesse dito que Deus conhece e preenche todas as nossas necessidades. Esse evangelho autocentrado, em que é oferecido um Deus que é fácil,
Um Deus que, se você cumprir algumas regrinhas do jogo, Ele te dá, Ele oferece, Ele satisfaz as suas carências, sejam elas afetivas ou financeiras. Ele dá vazão à sua vaidade em conquistar. Ele, mais do que isso, é um Deus financista que lhe dá coisas que você, pela realidade que vive, não pode alcançar. Então, eu preciso que você entre para ler esse texto sobre esses dois pontos de vista. O primeiro, de um Deus que preenche necessidades e que por isso não depende das minhas condições. Mas segundo, contra um evangelho autocentrado, que a relação com Jesus é só uma relação para suprir as minhas carências pessoais. E aí, nós nos vemos diante desse evangelho de Marcos, que é uma chamada à fé, em que você parte de uma pequena introdução, nos mostra o ministério de Jesus na Galileia, e ele aqui já está na fase de caminhar em direção não só ao redor da Galileia, mas indo em direção a Jerusalém. Você vê aí a alimentação de 5.000 pessoas, homens contados, sem contar mulheres e crianças, e você tem aí 3 grupos de personagens na história. O primeiro são os discípulos, que foram sabendo que as necessidades quem preenche é Jesus. E aí começam o seu ministério e as coisas acontecem. As coisas acontecem. Deus dá a eles o poder de curar, de expulsar demônios, sem precisar pensar em suprimento. E eles se dão conta da imensa necessidade que encontram na vida das pessoas. Diz o texto aí no versículo 31, que eles estavam cansados. Por quê? Porque é tanta necessidade, é tanta carência de Jesus, é tanta carência espiritual, é tanta gente que precisa da palavra que abençoa, que eles não tinham tempo sequer para comer. E essa necessidade, ela se avoluma na medida que Jesus percebeu isso na vida deles, falou assim: olha, peraí, vamos um pouco à parte, para que vocês possam descansar. E nem assim, a multidão aflita, querendo, desejosa, carente, vai e chega até antes deles. E você há de se lembrar que Jesus, ele chamou, e lá em Marcos 6, versículo 7 a 13, seus discípulos, como eu já falei, dá a autoridade, diz que nada levassem, deu poder, ensinou a eles como se portar. Eles assim o fizeram. O personagem que nós vemos nesse texto é um personagem que eu quero chamar de multidão, porque esse é o seu nome. Que multidão é essa? Multidão que deveria estar a caminho de Jerusalém, porque era o tempo de preparativo para a Páscoa. Mas eles foram para o sentido oposto. Foram em direção da Galileia. Correram para onde eles estavam, de todas as cidades. Diz o texto que chegaram antes deles, sem comida, sem saber onde encontrar. Gente, uma multidão mesmo, mais de 5.000 homens, sem propaganda, sem anúncio, sem cartaz. E o problema deles gerado era de suprimento. Jesus percebeu isso. É tarde, é deserto e não é o que comer. Aí eu pego e pergunto para você: o que faz as pessoas agirem assim? Abandonarem consequentemente o cuidado consigo mesmo. O que faz isso? O que faz você sair numa viagem sem que você faça ideia para onde vai, onde comer e como voltar e que caminho seguir? Sabe o que é isso? Isso é o desespero do ser humano. As pessoas precisam, não sabem nem exatamente do que precisam. A carência na vida, irmãos, é de prato de comida, é verdade, mas não é só. É de sentido de existir, é de saciedade na existência. Isso não tem a ver com condição social, isso tem que ver com o estado da alma, e é isso que Jesus vem oferecer e diz para seus discípulos: façam o mesmo. Mas tem um terceiro personagem nessa história, que no texto de Marcos não aparece, mas diz João, o Evangelho de João, que o dono dos 5 pães e 2 peixes,
era um pré-adolescente ou um adolescente. E aqui eu quero de antemão dizer que eu gostaria que você imaginasse esse pré-adolescente, esse adolescente, na pessoa de Clara Paradela, de Davi, de Pedro Henrique, de Malu, de Esther, de Lara, de Tiago, pré-adolescentes, adolescentes que estão aqui, andam pelos nossos corredores e que podem ter 5 pães e 2 peixes, porque é deles que vem a mensagem. Algumas curiosidades aqui. Toda a multidão não tinha com que alimentar, e esse adolescente tinha alimento que era muito para ele. É verdade que os adolescentes são famintos, né? Mas 5 pães e 2 peixes, ele não conseguiria comer tudo isso de uma só vez. E essa criança tinha alimento que era para mais do que ele. E André entregou o garoto. Tem um menino aqui que tem comida. E agora eu não imagino o que falaram para esse menino para convencê-lo a dar seus 5 pães e 2 peixes. O elemento que move essa história, eu insisto com você, é a necessidade da alma. Os discípulos precisavam de descanso. A multidão precisava de sentido. Esse adolescente, ele estava ali também, seguramente, porque alguma coisa mostrou a ele que ele ia encontrar ali sentido no momento da sua história. Necessidades precisam ser supridas. E não há ninguém melhor para supri-las do que Jesus. Jesus supre necessidades. E aí, eu quero falar para você, não para esse evangelho autocentrado, não para que você olhe só para você, mas para que você aprenda a olhar para os outros, porque é na caminhada, no investimento da pregação do evangelho de Jesus, da palavra que abençoa, do jeito que Jesus nos conduz a ser e a fazer, é que o Senhor usa esses momentos para também nos abençoar. Lembro de um momento, de uma história na minha vida muito curiosa, e às vezes acontece isso com você também, seguramente. Aquele momento em que você acha que ninguém tem um problema maior do que você. Aquele momento que você acha que o teu problema de saúde é intransponível, é o mais grave da existência, e aí eu entro dentro de um hospital achando que o meu problema era o maior, e descubro gente que sofre 10 vezes muito mais do que eu. E aí, ao levar e orar por essas pessoas, eu descobri que Jesus edificou o meu coração, colocando as coisas na dimensão certa, colocando as coisas onde elas precisam estar, colocando as coisas na decisão de que é Ele que supre as minhas necessidades. E esse texto está mostrando para mim e para você que Jesus quer usar a você, ainda que você seja um jovem adolescente. Diz o versículo 31, que eles não tinham tempo para comer. Jesus, no versículo 34, atesta que aquela multidão eram como ovelhas sem pastor, gente sem direção. E a compaixão de Jesus, revelada pela essa percepção de que a multidão, na realidade, passa por um problema existencial, nos ajuda a olhar a existência e a colocar a nossa própria vida na dimensão que precisa ser. Pois do contrário, se eu continuar colocando o meu eu em primeiro lugar, eu estou entronizando a mim mesmo e não dando lugar de Jesus como centro da minha existência. Olha só, Jesus percebe ali um problema existencial de uma multidão sem direção, precisando de sentido para viver. Sentido, ovelhas sem pastor. Esse é um tema recorrente na palavra de Deus. Se você vai lá em Números, Moisés, chegando ao final do ministério, pede a Deus: Senhor, eles precisam de uma liderança, eles precisam de alguém que dê luz. Se você vai a 1 Reis, o profeta Micaías, falando sobre o reinado de Acabe, diz: a nação, o povo, está sem direção.
Mas quando você chega em Ezequiel 34, no versículo 5, o profeta denuncia a infidelidade de pastores. Jesus destaca o fato de que o povo não tem a quem recorrer. Prisioneiros do desconhecimento, prisioneiros da necessidade não suprida, desorientados, falta-lhe alimento, direção e proteção. Mas Jesus continua a se oferecer como o bom mestre, aquele que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É Jesus que está dizendo: tira o foco de você mesmo, acaba com essa vida autocentrada de que só você precisa. Olha para o lado, se deixe edificar por ser bênção na vida do outro, se deixe curar exatamente por lidar com a realidade que está em volta. Ser cristão não é viver numa redoma, ser cristão não é ser único, ser cristão, e hoje em dia é até difícil a gente se perceber como corpo de Cristo por causa disso, porque só eu preciso, e eu louvo a Deus que não é por acaso. Essa não é a palavra para você que foi palavra encomendada. Se você for no calendário cristão, você vai ver que esse é o texto do Evangelho desse domingo. E curiosamente, nós na escola dominical estamos exatamente estudando isso. O porquê, o sentido de ser cristão, na ideia, no ideal de que você sirva ao próximo, no corpo de Cristo. Que você utilize aquilo que você tem, porque Deus, Jesus, quer lhe usar, e isso não tem momento na história. E Jesus continua a dizer: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. É a segurança de que não é a condição da sua vida, não é o momento da história. Jesus está, Ele é companhia. Vamos acabar com esse negócio dessa solidão fabricada, existencial, que você acha que está tudo no fim, tudo acabando. É sempre começando de novo, aquilo que precisa ser continuado. Jesus quer lhe usar. Não foi à toa que hoje nós lemos o Salmo 23. O Senhor é o meu e nada. E depois você lê todas as condições que Davi traz naquele salmo. E termina, para que eu não esqueça, dizendo: bondade e seguirão quanto tempo? Todos os dias da minha vida. Para de ficar superdimensionando um degrau na história. Para de ficar superdimensionando o dia de hoje. O dia de hoje é apenas um dia no resto da sua história. E eu não estou convidando você a fugir da realidade, mas viver a certeza de que Jesus supre as necessidades. E acho muito interessante que os discípulos levam um problema para Jesus. Senhor Jesus, eles não têm o que comer. Qual foi a resposta de Jesus? Espera aí, só um minutinho. Deixa aqui comigo, vou fazer aqui um X menos delta mais alfa, um milagre especial, e vou produzir aqui. Não. Qual é a resposta de Jesus? Versículo 37. Dá-lhe vós mesmos de... Vou falar uma heresia agora para você, para te provocar, tá? Eu acho que tem oração sua que Jesus não atende, sabe por quê? Porque Ele está dizendo para você assim, faz você mesmo. Vá em frente. Produza você mesmo. O que você está me pedindo, eu lhe dou condições para você fazer. Mas não leva a bolsa, não leva alforje, não leva, pode deixar. Quem supra as necessidades não é a sua capacidade, sou eu que supro. Faz você mesmo. Vá em frente. Tem muita gente que está precisando da bênção. Você já viu aquela história? Pastor, tem uma pessoa na minha casa que o senhor tem que falar com ela. Se o senhor falar, está prontinha para se converter. Rapaz, a gente faz aquela cara de anjo, né?
pensando lá dentro, vai você, sujeito, vai você falar, que é isso mesmo. E você também vai aprender isso na escola dominical. Pastor não é guru espiritual. Pastor, eu não tenho mais poder espiritual do que você. Se você pensou isso, te decepcionei, né? Por quê? Porque o Senhor chama aos seus discípulos. Aos seus discípulos, vá e dá-lhes de comer. E é engraçado, quem foi que respondeu esse chamado de Jesus, hein? Um adolescente. E o nome nem ficou gravado na história. Ninguém nem sabe quem é. Discípulo, multidão, mas quem Jesus usou para ser bênção foi um adolescente, que ensina para mim e para você. Seja você bênção na sua casa, na sua família, nas suas relações, com seus amigos. Seja bênção na igreja, seja bênção no mundo. Se abra para compartilhar, para deixar Deus lhe usar. Não se veste num mundinho problematizado que você constrói. Olha, lições assim que nos mostram que pequenos adolescentes Deus utiliza para marcar a história. E isso não tem a ver com idade nem com conhecimento. Você lembra da ativista sueca Greta Thunberg? Lembra? Que essa menina, ela conhecida por ela ter protestado fora do prédio do parlamento sueco e por ser a líder de um movimento das escolas pelo clima. E essa menina, ela alcançou notoriedade mundial. Você lembra ou sabe de Malala Yousafzai, uma ativista paquistanesa, ela mundialmente conhecida pela defesa dos direitos humanos das mulheres, do acesso à educação. Ela começou o seu discurso quando tinha 11 anos de idade e escreveu sobre todas as limitações impostas às jovens do seu país como ela. Saiba você que essa menina, 11 anos de idade, se tornou uma das mulheres mais influentes, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz aos 14 anos de idade. Ah, você já ouviu falar de Louis Braille, que foi ajudar seu pai, uma ferramenta escorregou nos seus olhos, infeccionou, e ele perdeu a sua vista completamente. E ele, cego, criou um sistema de leitura em que até hoje todos aqueles que são cegos são abençoados pela leitura que recebeu o seu nome, a leitura em Braille. Jesus quer usar você. Jesus quer usar você, onde quer que você esteja, porque as multidões, sem saber para onde vão, e continuam famintas. E Deus nos dá as oportunidades através de Jesus, para muitas vezes sermos os instrumentos de suprimento das necessidades daqueles que estão à nossa volta. Mas o texto não para aí, não. Além de o Senhor querer nos usar, Jesus quer usar também o que você é e o que você tem. E não vem com essa consciência de necessidade que a gente aprende na televisão, que tem todas as necessidades, continua a ter. Não, é comum na idade em que a gente vive, em cada momento, a gente se julgar incapaz, a gente se julgar menos, a gente saber, ou então transferir a responsabilidade, em politizar necessidades, em transformar em educação aquilo que precisa ser vivido praticamente. Transferência de responsabilidade. Cuidado, a história é cheia de histórias de gente que ao longo da vida pareceu o melhor, mas que naufragou na caminhada. A história é cheia de gente que parecia que não ia dar em nada, e foram esses que foram elementos transformadores no meio em que estão. Não se trata das suas condições, se trata daquilo que Jesus quer fazer através de você, por você.
tenha você 5 pães e 2 peixes, ou que você tenha muito menos do que isso, como em outro milagre de multiplicação que vemos na própria palavra de Deus. Perceba que aquele adolescente era o único que tinha o alimento para satisfazer uma multidão. E Jesus diz para seus discípulos: alimentem o povo, alimentem o povo. O comentarista Davidson nos ensina que tais palavras, elas servem como repreensão contínua à igreja na sua incapacidade diante de um mundo faminto. As pessoas precisam de Jesus, precisa da palavra que abençoa, precisa do gesto amigo, precisa do abraço que lhe faz sentir mais e melhor. Tenha certeza que a sua posição não é de resolver os problemas do mundo, mas que você se ponha diante de Deus e diga: Senhor, eis aqui os meus pães e os meus peixes. E você possa dizer como Isaías disse: eis-me aqui, usa-me a mim. Nós somos os meios, meus irmãos, pelos quais Cristo cumpre a sua tarefa na terra. Dai-lhe vós mesmos de comer. Talvez os discípulos tenham dito assim: quem? Nós? É gente demais, como é que eu vou fazer um negócio desse? Eu não tenho condição, como é que é isso? Mas é curioso, né? Eles agiram como eu ajo. O problema é que a gente concentra a atenção na fome. Nós nos esquecemos de Jesus, do seu poder, do seu amor. O problema não é pão nem peixe. O problema é a certeza, primeiro em fé, de que aquele que me supriu pode me usar para suprir outros. Não pelo meu poder, insisto, mas pelo poder dele. Que eu e você possamos nos permitir ser canais de bênçãos. Isso é ser cristão. Jesus então vira: tá bom, então deixa eu ensinar vocês como a coisa se dá. Olha como ele fez. Primeira pergunta de Jesus: o que vocês têm? E aí vem a resposta necessária. O que você tem, você está disposto a oferecer? Segunda questão de Jesus: se assentem, se arrumem, reflitam sobre a sua caminhada. Porque tem gente que vive a vida sem nenhum planejamento, em nenhum momento da história. Tem gente que perde o planejamento na vida em fases da sua história. E aqui eu falo para uma população que ela está no terço superior da idade na sociedade. E é muito comum que nesse terço superior você perca o planejamento da sua vida, porque a sociedade lhe impõe isso. Já brinquei com você falando isso. Agora, o Célio não é mais um auditor. O Célio é um aposentado. Perdeu a razão de ser, né? E muitas vezes ele não é o caso, mas muitas vezes a gente se deixa perder sentido. Tudo aquilo que você amealhou na sua vida, o Senhor continua a querer te usar. Por isso, se assentem, se arrumem. Quarta questão que você vê nesse texto: o coro Marcelo Gunter vai nos preparar para esse momento de ceia, nos lembrando que a motivação disso tudo é porque nós recebemos um amor que é glorioso.